Olá, seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda a mais uma aula de Direito Penal. Eu sou o professor Paulo Henrique Helene e nesse encontro a gente vai estudar o princípio da insignificância. E nós não vamos fazer aqui uma leitura tradicional do princípio da insignificância. Nós vamos pegar e trabalhar ele a partir da leitura que o STJ faz. Então, eu tenho aqui para trabalhar com você 20 teses fixadas pelo Superior Tribunal de Justiça nos últimos anos. E nós vamos conferir todas elas a partir de agora. Então vem comigo. Olha só, para falar em princípio da insignificância, eu só quero trazer aqui à tona que ele decorre de um princípio que é um grande guia quando você pensa em direito penal, que é o princípio da intervenção mínima. Lembra que o direito penal ele detém duas características a partir da leitura de uma intervenção mínima. O direito penal ele é fragmentário e o direito penal ele é subsidiário. O que significa dizer fragmentário? Significa dizer que ele não se preocupa com qualquer ofensa. O direito penal ele só se ocupa de ataques intoleráveis, de coisas que as pessoas não aceitam, de ofensas relevantes a bens jurídicos. De outro lado, o direito penal ele é subsidiário. Isso significa dizer que o direito penal ele só atua diante do fracasso dos outros ramos do direito. A ideia de última ratio está vinculada à subsidiariedade. Então, se, por exemplo, o direito civil dá conta de resolver determinado conflito social, você usa o direito civil e não trabalha com a intervenção dracônica, com o braço mais forte, aquele ramo do direito que detém o maior coeficiente de invasividade. Entendeu? Se o direito administrativo, o direito tributário resolvem determinado problema, a gente não traz isso para o direito penal. Tá bem? Então, essas são duas noções que você tem que guardar já quando inicia seus estudos a partir do direito penal. Que o direito penal, ele detém ali como característica ser fragmentário e subsidiário. E é a partir dessa leitura que aparece o princípio da insignificância. Tá bem? Justamente porque se você não tiver um ataque intolerável, se você tiver uma ninharia, uma bagatela, aquilo não vai ser alvo de tutela penal. Tá bem? E essa leitura que eu quero destacar para você é que o STJ já traz para nós alguns requisitos que devem ser observados para você trabalhar com o princípio da insignificância no dia a dia forense, na prática. E eu já te adianto que esses vetores, esses requisitos, eles despencam em provas, exame de ordem, concurso público, e quando você for peticionar, se você já estiver aí na prática forense, você vai ter que levar em consideração isso para poder argumentar que no caso que você está defendendo, aplica-se o princípio da insignificância. Então a primeira tese fixada pelos nossos tribunais superiores, porque aqui não vale só para o STJ, é o seguinte, vamos conferir aqui comigo? A aplicação do princípio da insignificância requer a presença cumulativa das seguintes condições objetivas: mínima ofensividade da conduta do agente, nenhuma periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente e inexpressividade da lesão jurídica provocada. Então, esses aqui são os requisitos, ou se você quiser denominá-los de vetores, que devem ser observados de maneira cumulativa para você trabalhar com o princípio da insignificância. Então você se deparou, por exemplo, com um crime patrimonial, um furto. Esse furto foi de um objeto que tinha um valor absolutamente relevante frente ao patrimônio da vítima. Observando isso aqui, a gente verifica que, beleza, dá para aplicar o princípio da insignificância. Então, o agente, por exemplo, ingressa dentro de uma grande rede de supermercados e de lá ele subtrai um par de chinelos Havaiana. Nesse caso, observe, nós não vamos ter um abalo significativo ao bem jurídico tutelado, patrimônio dessa rede de supermercados. O próprio exame de ordem já cobrou uma questão bem interessante que envolvia uma senhorinha que ingressou dentro de uma grande rede de farmácias e de lá ela subtraiu 3 tintas de cabelo, que totalizavam o valor de R$ 49,90. E aí, quadras depois que perceberam que ela praticou um crime de furto, a polícia capturou e com ela apreendeu essas tintas de cabelo. E você, no exame de ordem, foi colocado na posição de advogado para apresentar a principal tese de direito material, que seria ali aplicável para eliminar a responsabilidade penal. A tese aqui a ser invocada, sem sombra de dúvidas, é a do princípio da insignificância. O que corresponde a R$ 49,90
frente ao patrimônio de uma grande rede de farmácias. Entendeu? Então, é essa lógica aqui. Uma coisa que eu gosto de acrescentar também, e que, inclusive, se você for responder uma prova dissertativa, deve constar, é que o princípio da insignificância, para a doutrina, conduz à eliminação da tipicidade material. Quando a gente trabalha o conceito analítico do crime e a gente vai ali desdobrando as categorias, dentro do estudo da tipicidade, a tipicidade ela pode ser formal ou material. Formal corresponde à adequação do seu comportamento à previsão legal. Então você tem ali, nitidamente, tipicidade formal, porque ela foi lá e subtraiu coisa alheia móvel, entendeu? Mas você não verifica a tipicidade material porque não houve um abalo significativo, expressivo ao bem jurídico tutelado. Esse é o viés da tipicidade material, né? Esse abalo relevante ao bem jurídico. E quando você trabalha com o princípio da insignificância, essa tipicidade material é afastada, o que elimina, por via de consequência, a tipicidade como um todo, fato típico e o crime. A gente não está diante de um fato punível, não haverá intervenção penal nessa hipótese, entendeu? Então, é correto afirmar que o princípio da insignificância, ele torna o fato materialmente atípico. Esses são alguns exemplos, mas que a gente verifica no nosso dia a dia. Vários, tá bem? Isso é muito frequente. A aplicação do princípio da insignificância é uma realidade, tá? Furtos em supermercados, furtos de picanha, carne, dependendo do valor, cara, aquilo é insignificante frente ao bem jurídico que é tutelado. Então você vai trabalhar com essa perspectiva do princípio da insignificância. Ocorre que os tribunais têm alguma resistência com relação àquele sujeito que é contumaz violador da lei penal, aquele agente que é reincidente. E esse é o segundo ponto que eu quero destacar para você. Olha aqui a segunda tese fixada pelo STJ. A reiteração delitiva, a reincidência, os antecedentes, em regra, afastam a aplicação do princípio da insignificância, por ausência do reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente. A leitura, então, que o STJ faz, e é a mesma do Supremo nesse ponto aqui, é a seguinte: olha só, como regra, se você estiver diante de um sujeito, né, que leva uma vida de prática de delitos, que reiteradamente realiza pequenos furtos, para esse cara não vale o princípio da insignificância. Aquilo que ele realizou, olha aqui comigo na tela, não conduz ao reconhecimento de um reduzido grau de reprovabilidade. Aquele sujeito que é contumaz violador, ele detém um grau de reprovabilidade a mais. Entendeu? Essa é a leitura que o STJ faz como regra. Mas aqui eu vou além, eu vou fazer uma crítica, tá bem? Por quê? Porque quando você pega e traz essa ideia de reincidência, de antecedentes, para o reconhecimento ali da responsabilidade penal ou não, tecnicamente isso não é adequado, tá? Eu particularmente me vinculo a uma corrente doutrinária que vai defender o seguinte: olha só, questões que tocam a reincidência, antecedentes, isso são questões de teoria da pena, tá bem? Quando eu estou analisando a aplicação do princípio da insignificância, eu estou olhando o fato em si praticado, desde a origem. Então, houve ali um abalo expressivo ao bem jurídico? Sim ou não, tá? Não me interessa se o agente é reincidente ou não. Por quê? A questão dele ser reincidente, se ele tem maus antecedentes, então condenações definitivas transitadas em julgado, isso tem impacto no momento que eu vou calcular a pena. Reincidência e maus antecedentes a gente utiliza no momento em que eu vou individualizar a pena. Então o juiz condenou e no momento que ele vai fazer o cálculo, observando ali o critério trifásico, é que ele vai examinar isso para diferenciar um reincidente de um primário, tá? Para majorar a pena ou não, entendeu? Então, esse não é um aspecto aqui que deve ser observado no âmbito de incidência do princípio da insignificância. Então, no momento em que você analisa a conduta em si, pouco importa se o agente é reincidente ou não, tá? Porque o que você está valorando é o fato, o dano provocado ao bem jurídico. E tão somente. Entendeu? Então essa é uma leitura crítica que a gente faz a partir desse julgamento. E querendo ou não, essa leitura crítica, ela é acatada em parte pelos tribunais. Porque veja que o próprio STJ, ele acaba flexibilizando isso. Aqui, ó, por exemplo, constou que em regra, e quando a gente verifica um em regra, em direito, sabe-se que existe exceção.
tá bem? Então, se você pegar um caso prático, você pode argumentar a tese da insignificância, mesmo que o agente seja reincidente ou já tenha ali um histórico de condenações, beleza? Olha só a próxima tese. Ela está estritamente vinculada à segunda tese que a gente viu. É possível aplicar excepcionalmente o princípio da insignificância, inclusive nas hipóteses de reiteração delitiva, reincidência ou antecedentes, se as particularidades do caso concreto evidenciarem inexpressividade da lesão jurídica provocada e reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento do agente. Querendo ou não, nessa tese aqui, ó, o STJ acabou acolhendo a crítica, né, que eu apresentei para você, que reincidência não é um aspecto que você deve considerar no momento de valorar o fato em si, entendeu? Então, algo bem interessante, principalmente aí para os advogados, né, que atuam na área criminal. Então, mesmo que seu cliente seja reincidente, você pode argumentar a tese da insignificância, porque isso, de maneira excepcional, o STJ acaba querendo acolher. Aliás, acaba acolhendo. Tudo bem? Então, dito isso, vamos para a próxima tese? Olha só, a quarta tese que eu te apresento fixada aí no âmbito do Superior Tribunal de Justiça é a seguinte, e essa daqui não tem o que falar. É inaplicável o princípio da insignificância nos crimes ou contravenções penais praticados contra a mulher no âmbito das relações domésticas. Inclusive, isso é súmula 589 do STJ. Ora, um juiz não pode se deparar diante de uma situação de lesão corporal praticada contra a mulher ou de vias de fato praticada contra a mulher, imagina que é o marido contra a esposa, e falar assim, ora, aqui não houve um abalo significativo à integridade física. O juiz de maneira alguma pode trazer uma argumentação nesse sentido, tá bem? O STJ, ele entende que esses crimes que envolvem violência, tá? E aqui como um todo, eles são absolutamente incompatíveis com o princípio da insignificância. Então você não pode pegar e trabalhar nem com violência, nem em grave ameaça, por isso que o roubo não é compatível com o princípio da insignificância, tá? E aqui trazendo para o âmbito doméstico, né, de crimes e contravenções praticadas contra a mulher, o STJ também categoricamente fala, não se aplica o princípio da insignificância e nem se discute isso, matéria sumulada, jurisprudência cristalizada. Tudo bem? Bom, próxima tese aqui, ó, que você tem que saber sobre o princípio da insignificância. Essa é super interessante para quem milita na área federal. Incide o princípio da insignificância aos crimes tributários federais e de descaminho quando o débito tributário verificado não ultrapassar o limite de R$20 mil, a teor do disposto no artigo 20 da Lei 10.522 de 2002, com as atualizações efetivadas pelas portarias 75 e 130, ambas do Ministério da Fazenda. Olha só, ainda fala ali em tese revisada. Eu vou explicar aqui para você o seguinte. O que acontece? O STJ, né, no passado entendia que em crimes tributários federais ou no próprio crime de descaminho, se o montante do tributo sonegado ele não ultrapassasse R$10 mil, era insignificante. Ocorre que o Supremo Tribunal Federal aplicava o raciocínio de R$20 mil, que é o que foi adotado aqui. Por que que o Supremo fala em R$20 mil? Por conta dessa portaria que eu acabei de mencionar para você. O que acontece, turma? Olha só, não é que R$20 mil seja um valor inexpressivo, um valor irrelevante. Eu pergunto para você, R$20 mil é expressivo para você? A gente pode falar que R$20 mil não é nada? Claro que não, né? Olha para a realidade brasileira. Agora, o que eu quero ressaltar para você é o seguinte, essa portaria fala que a União não vai ingressar com execução fiscal se o valor do tributo sonegado for inferior a R$20 mil, pelo fato de que não vale a pena para a União movimentar toda a máquina pública, então ter todo um dispêndio de força, movimentação de servidores, execução fiscal, para cobrar um valor que seja inferior a isso, porque querendo ou não ela vai tomar um prejuízo. Imagina só aqui comigo, hipoteticamente, você deve R$5 mil para a União, a título de tributo federal. E para a União te cobrar, ela tem que perder 15. Não vale a pena, né? E aí que entra a questão. Não é que R$20 mil seja insignificante, mas é que o direito tributário não está nem aí para isso. E se o direito tributário não está preocupado com isso, o direito penal, como subsidiário,
como última ratio, também não pode se ocupar disso. Então esse é o raciocínio que os tribunais fazem, tá? Lembrando que o descaminho vai na mesma lógica. O que é o descaminho, professor? O descaminho é um crime muito comum aqui na região que eu moro. Eu moro em Cascavel, no Paraná. Então, nós estamos muito próximo do Paraguai, Foz do Iguaçu. Então, as pessoas vão lá, ingressam no Paraguai, fazem compram produtos ali que ultrapassam o limite da cota permitida e quando cruzam a fronteira de volta, eles deveriam declarar esses bens, né? Foi lá e comprou um notebook, um celular, um iPhone do ano e tudo mais. E aí esse valor do tributo deveria ter sido recolhido, né? Porque você está importando a mercadoria. O fato de você ilidir esse pagamento do tributo é que gera a configuração do descaminho, que é muito comum aqui, né? As pessoas ingressarem lá e trazer videogames, celulares, computadores e assim por diante. Então é um crime muito praticado aqui na nossa região. Mas se esse valor do tributo sonegado não passar de R$20.000, aplica-se a insignificância, tá? Importante registrar que o mesmo raciocínio não vale para o contrabando, tá bem? Para o contrabando não se aplica o princípio da insignificância, porque em contrabando eu estou falando de mercadoria proibida. O que é muito comum aqui na nossa região é o cigarreiro, né? Aquele sujeito que traz o cigarro do Paraguai e coloca aqui em âmbito brasileiro, tá bem? Esse aí pratica contrabando e, nesse caso, isso é incompatível com o princípio da insignificância. Da mesma forma, tráfico de drogas. Tráfico de drogas é incompatível com o princípio da insignificância. Aqui a tese fixada limita-se a crimes tributários federais e a descaminho que tem essa natureza, querendo ou não, tributária. Fechou? Entendeu por que R$20.000? Então isso é bem importante, né? Importante porque eu gosto quando o STJ ele destaca isso e fala sobre essa questão. Não é que R$20.000 é irrelevante em si, mas é que não vale a pena para a União correr atrás desse valor. Show de bola? Bom, e amparado essa tese, né, sendo técnico aqui do STJ, com relação a crime tributário federal, o mesmo raciocínio tem sido levado para o âmbito estadual. Então, o próprio STJ reconhece que é possível aplicar esse parâmetro estabelecido, né, nesse tema 157, que é a questão dos R$20.000, para fins de incidência do princípio da insignificância no patamar estabelecido pela União aos tributos dos demais entes federados, quando existir lei local no mesmo sentido da lei federal. Então veja, o Estado de São Paulo, por exemplo, tem lei nesse sentido que estabelece, né, um limite ali falando, ó, a gente só vai cobrar tributos estaduais até X valor, entendeu? Então vários estados da federação têm essa orientação, porque não vale a pena para eles ingressarem para cobrar quantias menores. Então esse raciocínio do STJ também vale para crimes tributários de natureza estadual, tá? Não só na esfera federal. Show de bola? Isso é bem importante você saber, principalmente para a advocacia criminal, tá? Bom, próxima tese aqui, envolvendo insignificância. Não se aplica o princípio da insignificância ao delito previsto no artigo 183 da Lei 9.472 de 97. Esse crime aqui, ele fala sobre o fornecimento, aliás, a difusão clandestina de sinal de internet, tá? Por meio de sistema de radiofrequência. Então, esse compartilhamento, né, de internet por meio de sinal de radiofrequência é um ilícito e aqui o STJ entende que não há que se falar em princípio da insignificância. Tá bem? Inclusive menciono aqui para você, em todos os slides, né, inclusive, os precedentes, tá? Se você pegar esses números aqui que eu estou te apresentando e jogar lá no site da STJ, você encontra, né, esses julgados em que tratam sobre essa matéria. A próxima tese aqui, ó, os delitos de porte ou posse de munição de uso permitido ou restrito são crimes de mera conduta e de perigo abstrato, em que se presume a potencialidade lesiva e, por isso, em regra, não é aplicável o princípio da insignificância. Bom, aqui nós estamos nos referindo de maneira específica ao artigo 12, ao artigo 14, ao artigo 16 do Estatuto do Desarmamento, tá bem? E aí, o que se está mencionando? Que, em regra, ainda que o agente tenha poucas munições, tenha uma arma, ele não vai ser beneficiado pelo princípio da insignificância, tá bem? Então, a jurisprudência
é pacífica nesse sentido. Se você pensar nesses delitos, professor, ele só tinha um revólver 22, ele tinha poucas munições ali na sua residência e não havia ali o revólver. Em regra, nós não vamos aplicar o princípio da insignificância, tá? Por quê? Porque o que está em jogo aqui é muito mais do que simplesmente, né, algumas munições. Tem toda uma questão, né, de segurança, tem toda uma questão, né, de perigo, que é absolutamente presumido nesse caso, e que isso vai ser incompatível com a lógica do princípio da insignificância, tá? Quando o STJ fala em crime de mera conduta, quer dizer que a gente tem ali um comportamento que é reprovado, tá? Ainda que não aconteça nada. E quando ele fala em um perigo abstrato, há uma presunção de que aquilo vai ofender bens jurídicos, tá bem? Então, essa é a ideia do perigo abstrato ali que a gente tem mencionado nessa tese, beleza? Bom, agora, dito aquilo, você vai perceber que o STJ ele começa a abrir algumas exceções, né? Porque não vai ser todo o caso que a gente não vai cravar ali o princípio da insignificância. Olha lá, é possível aplicar o princípio da insignificância nos delitos de posse ou porte de munição, de uso permitido ou restrito, desde que a quantidade apreendida seja pequena e esteja desacompanhada de armamento apto ao disparo e as circunstâncias do caso concreto demonstrem a ausência de lesividade da conduta. Aqui o STJ, então, ele está abrindo uma exceção ao entendimento anterior, para situações bem particulares. Perceba, aqui eu já não estou falando de armamento, eu estou falando de munição. Outra coisa que eu tenho que observar, pequena quantidade. E o outro detalhe ali, ó, que eu até destaquei em negrito, esteja desacompanhada de armamento apto ao disparo. Então é a seguinte situação que na prática a gente vê várias vezes. Durante uma busca e apreensão, ou durante ali, né, uma busca pessoal, localiza-se com o agente algumas munições. E só munições, tá bem? Tinha dentro de uma caixinha, tinha dentro de uma bolsa, tá bem? Só as munições. Não foi localizado revólver ou pistola ou outro equipamento hábil a efetuar disparos. Nesse contexto, se for pequena a quantidade, aplica-se o princípio da insignificância, tá bem? Então, esse é um entendimento muito interessante. Inclusive, me lembrei aqui de um precedente do STF, em que, olha só para você ver como esse negócio é polêmico, né? Como o entendimento anterior, ele nem era flexibilizado antigamente. Entendia-se que, ó, nunca, nem que seja uma munição, a gente vai condenar o agente, tá? O sujeito, ele tinha ali um projétil, e ele fez uma perfuração nesse projétil, passou um colar e pendurou no pescoço. Passou uma correntinha e fez daquilo, né, um pingente. E aí precisou chegar até o Supremo Tribunal Federal para entender que, para aquele caso, a gente poderia flexibilizar a vedação e aplicar o princípio da insignificância. Porque, afinal de contas, um pingente, o projétil já estava perfurado, não tinha nenhuma potencialidade lesiva, o sujeito tinha apenas um péssimo gosto de andar para cima e para baixo, achando que aquilo ali era uma joia. Entendeu? Então, amparado nesse precedente aí do Supremo Tribunal Federal, é que a gente tem esse tipo de desdobramento. Tá bem? Então, munições isoladas, a depender da quantidade, se for pequena, você vai poder trabalhar com o princípio da insignificância? Sim. Tá bem? Mas a gente ainda tem outro entendimento que vincula também o Estatuto de Desarmamento. Olha só. Não é possível aplicar o princípio da insignificância aos delitos de porte ou posse de munição, de uso permitido ou restrito, ainda que em pequena quantidade e desacompanhada de armamento apto ao disparo, se a apreensão acontecer no contexto de cometimento de outro crime. Opa, o cara estava transportando, por exemplo, droga e munições. Nesse caso, ainda que seja uma pequena quantidade de munições, como ele é um traficante, nesse caso, nós vamos ter a responsabilidade penal, tá? Então veja que existe aqui uma exceção da exceção. E repare nesse detalhe, olha como isso aqui é legal
para aparecer numa questão de prova, né, num concurso público aí nos próximos anos. Repara comigo, se a apreensão acontecer no contexto de cometimento de outro crime, a gente não trabalha com o princípio da insignificância nesse caso. Uma tese bem legal, bem interessante, né, essa exceção da exceção aqui trazida pelo STJ, e os dois precedentes que eu cito para você, 2023, então super atualizados. Show de bola? Bom, vamos prosseguir, chegamos na metade, né, na metade das teses. Eu ainda tenho mais 10 teses para trabalhar com você. Então bora comigo aqui, ó. Próxima. O princípio da insignificância é inaplicável aos crimes contra a administração pública, e isso foi sumulado pelo STJ, súmula 599. Veja só, nós temos duas súmulas, né, então, até agora. 589 fala lá da incompatibilidade do princípio da insignificância com relação a crimes ou contravenções praticados contra a mulher no contexto de violência doméstica, né, no âmbito doméstico, e a gente viu acertada a jurisprudência nesse caso, mas aqui me parece extremamente rigorosa. Inclusive, essa súmula foi alvo de muitos entendimentos críticos. Então, muita gente criticou, né? Na doutrina, muita gente se levantou contra essa súmula, porque, meu amigo, aqui está sendo muito radical, né? Porque, veja, olha a amplitude desse raciocínio. O princípio ele é incompatível com qualquer crime contra a administração pública. Então, se você pegar o artigo 312 e seguintes ali do Código Penal, nenhum admite o princípio da insignificância. Aí eu te convido para fazer um raciocínio aqui comigo, crítico, a partir dessa leitura. Bom, não me parece razoável você trabalhar com um peculato e responsabilizar penalmente se um servidor público, por exemplo, ali da repartição que ele trabalha, ele retira uma folha de papel sulfite. O STJ, por meio dessa súmula, ele está cravando, esse cara praticou peculato. Se essa folha de sulfite estava na mesa de trabalho, era para o uso do trabalho dele, e ele pegou e se apropriou daquilo, isso é um peculato, apropriação, e ele deve ser punido. Entendeu? Me parece uma punição desmedida, né? Mas por que o STJ editou essa súmula? Porque ele vai trabalhar com o seguinte raciocínio. Porque aqui não está em jogo patrimônio público. Não é só isso, patrimônio da administração pública, mas alguns princípios que norteiam o direito administrativo, como é o caso do princípio da moralidade, tá bem? Em outros delitos, fé pública. Então, o princípio da insignificância seria incompatível, porque quando você ataca a moralidade pública, quando você ataca o patrimônio público, a fé pública, isso imprime um alto grau de reprovação no seu comportamento e teríamos conflito com o princípio da insignificância. Mas não me parece razoável em todo e qualquer caso, tá? Tanto é que esse raciocínio que eu estou aqui defendendo, isso, querendo ou não, acabou já ganhando força em termos de análise jurisprudencial. Olha esse raciocínio aqui, ó. Essa próxima tese, a 12ª. É possível, excepcionalmente, afastar a incidência da súmula 599 para aplicar o princípio da insignificância nos crimes praticados contra a administração pública, quando for ínfima a lesão ao bem jurídico tutelado. Tá bem? Então, aqui, né, inclusive um dos precedentes envolveu um sujeito que adquiriu um bilhete de metrô de uma companhia paulista e ele era ali um funcionário, aliás, ele era um particular, adquiriu um bilhete e repassou para outra pessoa, né? Ele adquiriu de maneira fraudulenta ali com a metade do valor, como se ele tivesse direito à meia entrada e repassou para uma outra pessoa, ele praticou, querendo ou não, ali um estelionato, né, contra a administração pública, que é o 171, parágrafo 3º. E nesse caso, né, o valor que ele repassou o bilhete era de R$4. Então ele teve um lucro de R$3,70. Era algo assim o caso. Tipo assim, completamente irrisória a quantia. Então entendeu-se que, poxa, ainda que seja um crime contra a administração pública, né, cá entre nós, só isso, né, isso a gente não vai, né, tolerar como algo relevante para ser objeto de tutela penal. Não vamos condenar o agente tão só por isso, entendeu? Então, parece que outros âmbitos do direito dão conta de resolver esse caso. É igual eu comentei com você, né? O servidor público que pegou ali, né, da repartição pública, uma folha de papel sulfite. Você, como estagiário aí da polícia
ou estagiário aí do fórum, né? Você, querendo ou não, é funcionário público para fins de direito penal, na forma do artigo 327. Imagina que você imprime no trabalho uma avaliação, alguma atividade que seu professor mandou você entregar, né? Quem nunca, entendeu? Claro que é brincadeira, mas a gente aqui está falando que não parece razoável defender, né, uma postura absolutamente rigorosa nesses termos, né, de punir esses delitos que provocam abalos ínfimos ao patrimônio público, entendeu? Bom, dito isso, vamos lá. Próxima tese. O princípio da insignificância é inaplicável ao crime de estelionato cometido contra a administração pública, que é um 171, parágrafo 3º. Uma vez que a conduta ofende patrimônio público, a moral administrativa e a fé pública e possui elevado grau de reprovabilidade. A gente viu que é inaplicável, mas existe exceção, tá? Existe exceção, isso, embora seja uma tese muito forte, a gente consegue flexibilizar em alguns casos conforme a tese anterior, né? Você está percebendo que essas teses aqui divulgadas pelo próprio STJ, que eu estou trazendo aqui para você, algumas são rigorosas, mas o próprio STJ em alguns outros precedentes já tem flexibilizado, acatando as críticas doutrinárias, analisando os casos concretos, verificando as particularidades das circunstâncias. Se você chegou até aqui, eu quero destacar para você que toda vez que você for aplicar o princípio da insignificância, você tem que fazer uma análise casuística, tá? A gente não pode também generalizar, tá? Você sempre vai ter que confrontar a lesão que foi produzida no bem jurídico, o patrimônio da vítima, quais eram as circunstâncias, o enredo, o contexto, para daí verificar a incidência. Tudo bem? Então, essa é uma análise sempre caso a caso. E a gente tem percebido aqui justamente isso, né? Nessas teses aqui do STJ. Legal? Vamos lá. Próxima tese, 14ª. A obtenção de vantagem econômica indevida mediante fraude ao programa de seguro-desemprego afasta a aplicação do princípio da insignificância. Esse raciocínio aqui, é amparado na tese anterior. Por quê? Porque o que está em jogo não é só patrimônio público, mas a gente está falando de fé pública, moral administrativa, moralidade da administração. Então, esses princípios estão sendo violados e, por via de consequência, não se admite o princípio da insignificância nessa hipótese. Ainda que o valor sacado ali a título de seguro-desemprego mediante fraude seja um valor baixo, tá? R$170, beleza? Bom, dito isso, vamos lá. O princípio da insignificância não se aplica aos crimes de apropriação indébita previdenciária e de sonegação de contribuição previdenciária, pois esses tipos penais protegem a própria subsistência da previdência social. Então, crimes que atacam o próprio sistema previdenciário, eles detêm um alto grau de reprovação. E se eles detêm um alto grau de reprovação, isso gera uma incompatibilidade com o princípio da insignificância. Então, basicamente, é o raciocínio também das teses anteriores, né? Porque, eu estou aqui preocupado em tutelar, né, o sistema previdenciário como um todo, a assistência social. Então, aquele conteúdo que você estuda dentro do direito previdenciário, e uma vez que a pessoa atenta contra isso, nós temos um comportamento altamente reprovável. Então, esse é o argumento que o STJ leva em consideração para afastar o princípio da insignificância no horizonte desses crimes aqui, crimes contra a previdência social, de maneira específica a apropriação indébita previdenciária e de sonegação de contribuição previdenciária. Registro para você, esses dois precedentes, tá? 2021, 2020, muito importante aí você ter registrado no seu material. Mas destaco, professor, a depender do caso, a gente consegue flexibilizar? Para quem é advogado, defenda essa ideia, tá? Defenda essa ideia. Dependendo sempre do contexto, sustente, porque você sabe, em outros casos, o STJ já flexibilizou, né? Pode ser que a sua tese seja acatada. Agora, se você vai fazer um concurso público, é isso aqui que vai cair na sua prova, né? Inclusive, todas essas teses que eu estou destacando aqui para você, se você vai fazer prova,
Você tem que assinalar o que está aqui, porque provavelmente o seu examinador, o que ele vai fazer? Ele vai abrir o site do STJ, ele vai entrar na aba jurisprudência em teses e vai procurar lá, princípio da insignificância. E aí vai ver essas 20 teses que a gente está estudando aqui. E ele vai colocar isso como correto lá na prova, tá? Então, pensando com uma mentalidade de preparação para concursos públicos, é isso aqui e ponto. Pensando numa mentalidade de advocacia criminal, você sabe, bom, vamos argumentar essa questão de excepcionalidade. Embora esse seja o entendimento, vamos defender, né, que naquele caso é diferente. Show? Bom, a próxima tese aqui, ó, nós temos que não se aplica o princípio da insignificância nos crimes previstos na Lei 7.492 de 86, diante da necessidade de maior proteção à credibilidade, estabilidade e rigidez do sistema financeiro nacional. Então, aqueles crimes, né, previstos nessa lei que atentam contra o sistema financeiro como um todo, eles são incompatíveis com o princípio da insignificância. Tudo bem? Vai na mesma lógica ali da proteção de um sistema previdenciário, aqui é a proteção de todo o sistema financeiro. Então, como o agente pratica um comportamento previsto nessa lei e isso traduz um alto grau de reprovação, isso geraria uma incompatibilidade com o princípio da insignificância. Tá bem? Outra tese aqui, claro que se você estiver militando para um cliente que está numa enrascada como essa, eu falo, sustenta, né? Dependendo, claro, da quantia, né? Aí, porque caso a caso, acredito que seja possível ser flexibilizado, sim, essa tese. Agora, para fins de concurso público, é isso e acabou. Vamos lá. Próxima tese, 17ª. Nos crimes ambientais, é cabível a aplicação do princípio da insignificância como causa excludente da tipicidade da conduta, desde que presentes os seguintes requisitos: conduta minimamente ofensiva, ausência de periculosidade do agente, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e lesão jurídica inexpressiva. Então veja aqui, ó, querendo ou não, o STJ repetiu aqueles vetores que a gente viu logo de plano no início da aula, né? A mínima ofensividade da conduta, reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento, etc. Ora, nos crimes ambientais, também de maneira excepcional dá para cogitar o princípio da insignificância. Inclusive, eu gosto sempre de falar em sala de aula um exemplo, que é um precedente do próprio STJ, que envolvia um crime de pesca em um local proibido. O agente estava lá pescando, né? E aí ele fisgou um bagre, e aí ele tirou o bagre do anzol e restituiu ao rio. E aí o policial ambiental viu e autuou ele pela prática da pesca em local proibido, que é o artigo 54 da Lei 9.605 de 98. E aí ele começou a responder um processo penal por conta disso. E a defesa era a seguinte: ora, embora seja um crime ambiental em que você tem ali, né, como bem tutelado o meio ambiente, trata-se de um bem difuso, de todos nós, não houve um abalo significativo ao bem jurídico, não houve uma alteração daquele ecossistema. Era um bagre e ele foi restituído com vida ainda. Não faz sentido punir esse agente. Então o STJ pegou e excepcionalmente falou: opa, tem razão a defesa. Então, nesse caso, aplica o princípio da insignificância. Daí a tese aqui cristalizada nesse sentido, tá bem? De que, ó, nos crimes ambientais é cabível a aplicação, né? Para excluir a tipicidade da conduta. Aqui a tipicidade, como eu disse para você no início da aula, é a tipicidade material, se presentes aqueles requisitos, né? Veja que no exemplo que eu contei está tudo satisfeito, né? Conduta minimamente ofensiva. Era um peixe que foi restituído com vida. Tem periculosidade na ação desse agente? Há um alto grau de reprovação, de reprovabilidade nesse comportamento? Houve uma lesão expressiva? O peixe foi restituído ao rio com vida. Não teve um abalo expressivo, entendeu? Aplicou-se o princípio da insignificância. Muito interessante esse precedente, né? Vamos lá, próxima tese. É inaplicável o princípio da insignificância ao delito de violação de direito autoral, tá? O STJ fala: ó, violou direito autoral, não vem com a tese do princípio da insignificância. Isso não é insignificante, tá bem? E na mesma linha você tem a próxima tese fixada, que é inaplicável o princípio da insignificância à conduta de expor à venda CDs
e DVDs piratas, diante da reprovabilidade e ofensividade do delito. Inclusive, um desses habeas corpus ali, que eu destaquei para você, o sujeito ele foi pego, ele tinha lá mais de 1.700 DVDs e mais de 500 CDs piratas. E ele tinha que ir lá para passar para frente, revender, né? O STJ entendeu que não se aplica o princípio da insignificância. Inclusive, vou abrir um parênteses aqui para destacar o seguinte: o próprio STJ reconhece que o princípio da adequação social também é incompatível, tá? A gente não pode pegar e falar aqui, ó, vender DVD, CD, pirata é um comportamento socialmente aceito. Você não pode chegar e falar que isso vai levar também à exclusão da responsabilidade penal. O STJ não admite, tá bem? Não admite. Então, não cabe, guarde isso, pode anotar no seu material, nem a alegação de insignificância, nem a alegação de adequação social para eliminar a responsabilidade nesse delito aqui em particular, ok? Embora a gente veja, né, agora com muito menos frequência nas ruas. Né? No passado, aqui nas ruas de Cascavel, principalmente no calçadão, a gente sempre via. Né? Hoje está cada vez mais raro por conta das plataformas digitais. Né? Então é um crime assim que daqui a uns anos a gente vai olhar e vai falar: nossa, isso acontecia com frequência no passado, hoje nem existe. Né? Hoje, aliás, os carros, né, os carros mais modernos nem tem, né, DVD, CD, as plataformas de streaming, né, a gente nem tem mais isso em casa. Né? Às vezes você nem tem um equipamento na sua residência que leia CD ou DVD, tá? Que dirá pirata, ok? Dito isso, vamos para a nossa última tese aqui, ó. Coloco para você, então, na tela. Não é possível aplicar o princípio da insignificância ao crime de dano qualificado ao patrimônio público diante da lesão a bem jurídico de relevante valor social que afeta toda a coletividade. Então, ó, uma coisa que eu quero frisar aqui, um ponto em comum, é que nesses crimes contra a administração pública como um todo, dano, né, estelionato previdenciário, o STJ não admite o princípio da insignificância. Tá? Não é fácil cravar essa tese. Por quê? Porque não está em jogo somente patrimônio público, mas está em jogo os princípios, os valores da administração pública. Está em jogo fé pública, tá bem? Moralidade administrativa. Então, esse é o fundamento que leva-se em consideração para afastar o princípio da insignificância. Né? Nesse caso aqui, de maneira específica, ao dano qualificado ao patrimônio público, você tem ali, ó, um relevante valor social em jogo. Não é só pura e simplesmente o valor ali. Quanto que vale, né, aquele objeto público que foi danificado? Entendeu? Uma viatura policial que o sujeito pegou e tacou uma pedra. Ou um bem público ali, numa praça que ele degradou. Entendeu? Não é só isso que está em jogo. Mas tem em jogo o quê? O valor social daquilo. Beleza? E isso não pode ser tido como insignificante, bagatela, ninharia. Ok? Então, com isso, a gente finaliza o objetivo aqui desse nosso encontro, que era estudar 20 teses do STJ a partir da leitura que se faz do princípio da insignificância na atualidade. Se você gostou desse vídeo, não deixa de esmagar um like aqui e também deixar um comentário, tá bem? Uma sugestão de algum tema que você queira que seja trabalhado aqui no nosso canal. Um grande abraço, bons estudos e até uma próxima aula.